Olá, seja bem-vindo ao canal Dilce do Nascimento. Esse espaço foi criado com um propósito que arde no meu coração: compartilhar a palavra de Deus de forma que alcance a sua alma, traga luz à sua mente, desperte vida no espírito. Aqui, cada episódio é uma conversa com os céus, uma oportunidade de ouvir Deus no meio do silêncio, das dores e das inquietações da alma. Se esta palavra falar ao seu coração, não guarde só para você, compartilhe. Alguém pode estar precisando exatamente disto hoje. Vamos juntos? Que o Espírito Santo fale com você. No dia de hoje, compartilharei uma temática tão atual e necessária para as nossas vidas: travessias da alma, ou trabalhar de Deus. O texto de referência está no livro de Atos, capítulo 13, versículo 22, que diz o seguinte: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará todas as minhas vontades. O livro de Atos registra, então, um momento em que o Senhor encontra Davi, um momento em que Deus encontra esse homem. A palavra diz que houve uma alegria no seu coração. Alegria esta por algumas razões, e uma delas é pelo fato de que Davi havia no coração uma disposição de servir ao Senhor com toda a sua alma, com toda a sua força e com todo o seu entendimento, fazendo com que este homem tornasse, então, o homem segundo o coração do Senhor. E você deve estar se perguntando: mas o que fazia de Davi este homem? A palavra do Senhor demonstra em todos os registros a respeito de Davi que ele era um homem cheio de temor. Livro de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, Os livros de crônicas, tanto 1 quanto 2 Crônica, todos os momentos de que nós encontramos menção a Davi, nós temos um homem com o coração cheio de temor. Os livros de Salmos, que existe números escritos por ele, também traz a evidência de que Davi era um homem cheio de temor, obediente e totalmente dependente do Senhor. E você deve estar se perguntando: mas Dilce, Davi também pisou na bola? Davi cometeu alguns erros, algumas falhas? Sim, mas todas as vezes que nós falamos em Davi, normalmente o que vem ao nosso coração, que vem à nossa mente é o homem segundo o coração do Senhor. É verdade, sim, que Davi, ele foi um adúltero, ele tornou-se um assassino, é verdade. Mas nós vimos que no momento da repreensão, Davi, então, se arrepende amargamente, se voltando totalmente ao Senhor. A palavra diz, em livro de Provérbios, o capítulo 9, versículo 10, que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E na sua trajetória, Davi apresenta este temor. E aí você deve estar se perguntando: mas Dilce, por que você está falando de Davi? E a temática de hoje é travessias da alma, o trabalhar de Deus. Eu estou te dando as razões, os motivos pelas quais Davi foi considerado o homem segundo o coração do Senhor, ou seja, um amigo de Deus. No entanto, isso não o livrou de passar por situações difíceis, por passar por perseguições, momentos este que fez com que a alma de Davi gritasse de desespero.
E no decorrer dessa palavra, você irá compreender que no momento em que a alma grita, nós podemos dizer então que ela vai passar por diversas travessias. O que talvez você não compreenda é que esses momentos de dores, esses momentos de adversidade, existe um trabalhar de Deus. Afinal de contas, Deus não desperdiça nada. Deus utiliza toda e qualquer situação dolorosa na nossa vida para que o seu nome seja glorificado e exaltado. Então, irei compartilhar com você um dos momentos mais desafiadores da vida de Davi, que é exatamente o momento em que ele passa uma perseguição por meio do seu filho Absalão. O texto de 2 Samuel, capítulo 15, os versículos 10 e 11, dizem: Absalão enviou secretamente mensageiro a todas as tribos de Israel, dizendo: assim que vocês ouvirem o som das trombetas, digam: Absalão é rei em Hebrom. Absalão levou 200 homens de Jerusalém. Eles não tinham sido convidados e nada sabiam nem suspeitavam do que estava acontecendo. Texto que acabamos de ler registra a astúcia do filho de Davi, de Absalão, quando se autoproclamou rei. Ocorre que, no ato, a notícia chega então a Davi, a informação de que Absalão voltaria, perseguiria Davi, atacaria o seu exército, e esta informação faz com que Davi necessite sair de seu palácio, deixar tudo para trás, levar ali consigo alguns servos, as suas esposas, né? Assim como os seus filhos. Ocorre que o caminho percorrido por Davi durante essa perseguição nos trará inúmeros aprendizados, e é sobre isto que eu quero aqui te apresentar no dia de hoje. Cada lugar, eu posso dizer a você que é um marco para a alma de Davi. Portanto, chamamos essa palavra, denominamos ela de travessias da alma, o trabalhar de Deus. Primeiro lugar que iremos destacar é Hebrom. Hebrom é o lugar, então, em que Absalão se autoproclama rei sobre Israel. Quando nós olhamos para o significado da palavra Hebrom, para que possamos compreender melhor o que estava acontecendo, entenda, Hebrom significa, então, união, aliança ou ligação. Uma das cidades mais antigas de Canaã. Foi em Hebrom que os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó foram sepultados. Foi também Hebrom a primeira cidade, né, ou capital, podemos dizer assim, de Davi como rei. Foi um lugar em que ele também fez aliança, o lugar em que ele então se uniu e ali ele governou durante 7 anos, segundo o que está registrado no livro de 2 Samuel, capítulo 2, os versículos 1 a 4. E qual que é a representatividade deste lugar? Este é o lugar de aliança e também de promessa. Hebrom simboliza a fé dos patriarcas, a aliança com Deus e o início do reinado, então, do rei Davi. Neste lugar, Absalão deseja iniciar o seu reinado, pois sabia a importância do lugar para o seu pai. É neste lugar que Davi sofre também um dos maiores golpes para a sua alma.
não bastasse a perseguição do seu filho Absalão, ele perdeu o seu melhor amigo e um dos mais influentes conselheiros do seu reinado, Aitofel. Aitofel era amigo íntimo de Davi. Existem alguns salmos, inclusive, que ele recita e ele fala dessa dor. E no ato em que ele fica sabendo que Aitofel estar com Absalão, houve temor ao seu coração, porque ele sabia que Aitofel era um homem de conselhos sábios. Eu sei quem era Aitofel. É o avô de Batseba, a mulher com quem Davi adulterou, a mulher de Urias. E o que Davi fez, infelizmente, não foi tratado junto ao seu amigo, ele não abriu o seu coração, levando-o a guardar raízes de amargura, que mais tarde, na primeira oportunidade, então, ele se levanta contra o rei. E eu quero, neste primeiro tópico, deixar registrado uma mensagem para você. A perseguição abala a alma, mas não paralisa o propósito. Deus usa a dor para nos reposicionar. Davi enfrentou a perseguição, tanto do seu filho Absalão, quanto do seu melhor amigo. A alma de Davi foi abalada, mas esta dor não pôde paralisar o propósito que Deus tinha para a vida daquele homem. Posterior, então, a Hebrom, quando ele sai ali do seu palácio, rumo ao deserto, Davi chega no Monte das Oliveiras. Vamos entender então qual o significado de Monte das Oliveiras. Refere-se às oliveiras que cobre este monte, né? Árvores que simboliza, né? Que é um símbolo de paz, de unção e de aliança. O Monte das Oliveiras fica ao leste de Jerusalém e há alguns marcos importantes neste lugar. Foi ali onde Jesus, né, ele suou sangue e onde Jesus chorou também por Jerusalém. E há o registro em Atos, no capítulo 1, nos versículos 9 ao 12, que ele orou no Getsêmani, e também o lugar em que ele ascendeu aos céus. Monte das Oliveiras é um lugar de oração, de sofrimento e de glória. É um símbolo de intimidade com Deus, intercessão e da esperança também da volta de quem? De Cristo Jesus. Lições que podemos aprender com o Monte das Oliveiras, que Davi chorou neste lugar, né? Com a cabeça coberta, vestido em panos de sacos e descalços, segundo registro de 2 Samuel, capítulo 15, no versículo 30. Naquele lugar, os amigos de Davi choram juntamente com ele, todos os seus servos e as suas esposas. Mas naquele lugar existe uma frase poderosa dita por aquele rei que encontrava-se em perseguição e não sabia se retornaria algum dia para o seu palácio. Ele diz em 2 Samuel capítulo 15, versículo 26, mas se ele disser que já não sou do seu agrado, aqui estou, faça ele comigo a sua vontade. Olha o nível de entrega de Davi. Neste lugar de dor, de prensa, de sofrimento, Davi entrega-se por completo àquele que tem o controle da sua vida. E aí eu quero te deixar uma outra frase para você meditar nos seus momentos de deserto.
Quando somos levados a desertos da alma, Deus está limpando, moldando e estruturando algo eterno em nós. Foi exatamente isto que Deus fez com aquele rei, com o rei Davi. Deus estava moldando o seu caráter, a sua estrutura, o preparando para algo ainda maior. Amém? Mas vamos então ao terceiro lugar que Davi chegou naquela caminhada. Baurim. Baurim. O significado do nome quer dizer campos abertos. Mas este é um lugar de teste de confiança. É o lugar onde o homem precisa confiar totalmente no Senhor. Foi nesse lugar que já não havia mais saída alguma para Davi. Esse era um lugar de humilhação e também de provações. Baurim representa montes em que o servo de Deus é afrontado, mas confia na justiça divina em vez de revidar. Neste lugar, Davi conhece 4 tipos de pessoas. E eu posso te garantir que nos seus momentos de maiores dores, nos seus momentos de renúncia, momento de crise, você vai poder conhecer também esses 4 tipos de amigo. Dilce, qual foi o primeiro amigo, então, ali de Jesus? O primeiro amigo, na realidade, de Davi, foi os improváveis. Quem era os improváveis? Ziba, o servo de Mefibosete, que Davi alimentava sentado em sua mesa. Aquele servo reconheceu o erro que havia sido feito por Mefibosete. E ele, naquele lugar, ao invés de ficar do lado do seu senhor, ele então fica do lado de Davi. Ele dá jumento, ele providencia alimentos e ele se despede do rei. O segundo tipo de pessoa que você vai conhecer nesses momentos desafiadores: os fantasiosos, o que não te estenderá a mão. Mefibosete, que usará a sua deficiência para justificar a sua falta de posicionamento. Quando Davi volta para o palácio, ele encontra novamente com Ziba, e o que ele conta para ele? Que Mefibosete não tinha seguido, realmente ali Davi. E o próprio Mefibosete diz a Davi: eu não tive condições, meu senhor, porque como sabes, eu sou aleijado, e no desespero de ir, não tive como ir com vocês. Mas nós precisamos compreender que na caminhada, na adversidade, essas pessoas irão aparecer. Essas pessoas irão usar o seu vitimismo, a sua falta de coragem, de posicionamento para justificar, a sua ausência de posicionamento no momento de adversidade. Mas vamos ao terceiro tipo de pessoa. O terceiro tipo de pessoa amaldiçoa você. É aquela que te jogará pedra. 2 Samuel, capítulo 16:6, conta que naquele lugar apareceu um homem chamado Simei. Esse homem amaldiçoou Davi de todas as formas que você possa imaginar. Essa situação revela então, quem são aqueles que serão os primeiros a julgar, serão os primeiros a dizer: bem que eu suspeitava que essa pessoa não era dessa forma, eu tinha uma desconfiança, mas que Deus, Ele continue nos revelando quem são os semeios da nossa vida. Amém?
A quarto tipo de pessoa são aquelas que desejam justiça. O comandante Absai deseja matar aquele que joga pedra. Ao presenciar aquela cena que lhe irrita tanto ele, que ele corre ali então para tentar matar, mas aí Davi fala: não, e não, e não. Eu não vou fazer isso. E aí qual que é essa lição que nós aprendemos? Neste lugar onde Davi teve a oportunidade de matar aquele que lhe atira pedra, ele usou de bondade e de misericórdia. Então a lição que nós aprendemos em Baurim é uma lição de quê? Que pode ser estabelecida e deve ser estabelecido um novo padrão de justiça de Deus. Enquanto o mundo nos ensina a revidar, ensina a justificar, o padrão de Deus que nós aprendemos com Davi é o quê? É esperar, é aguardar pela justiça de Deus e liberar perdão e misericórdia sobre a vida dessas pessoas. A segunda lição, nós, ao passarmos por situações semelhantes, adquirimos um novo entendimento. Qual que é esse entendimento, Deus? Que a nossa vida não está nas mãos de homens. Davi expressou isso. A minha vida não está na mão de Absalão, não está na mão dos comandantes que estão com eles, que me traíram, mas está estritamente na mão do Senhor, na mão do grande eu sou. A terceira lição, um novo desejo. Qual que era o desejo do coração de Davi? Ver a maldição se transformar em bênção. Talvez o Senhor considere a minha aflição e me retribua com bem a maldição que recebo. Segundo Samuel, capítulo 16, o versículo 12. E aí, o Davi chega ao quarto lugar, o Rio Jordão. Quando nós buscamos o significado de Jordão, é o nome daquele que desce. Foi onde os israelitas atravessaram para entrar na terra prometida, segundo descrito em Josué 3. Foi também neste lugar que Jesus foi batizado ali aos 3 anos, conforme está registrado, aos 33 anos, né? Perdão, aos 30 anos, conforme está registrado no livro de Mateus, o capítulo 3, os versículos 13 ao 17. Qual que é a representatividade deste lugar? O Jordão significa lugar de transição, lugar de renovação, lugar de consagração, e o Jordão simboliza a passagem do velho para o novo, a entrada em uma promessa e batismo espiritual. E as lições que esse Jordão nos ensina, que ali é um lugar de limpeza, onde Naamã foi purificado das suas lepras, lugar onde o coração de Davi é revelado. Não que Deus não conhecesse, mas todos os que estavam à volta de Davi, todos os que caminhavam com Davi, puderam conhecer o coração do grande rei. Pois Davi deixou para trás tudo. Deixou status, deixou amigos, deixou conforto, segurança, inclusive a própria reputação de paz. Imagine se fosse hoje. O que aconteceu com Davi? Estaria em todas as redes sociais, dizendo que o filho do rei era motivo de vergonha para o rei. E não é que deixou de ser, né? Mas nós estamos mostrando que essas travessias da alma, existe um trabalhar de Deus. Amém? Neste lugar, Davi reconhece que tinha tudo, a presença de Deus. Lições aprendidas ali no Jordão.
Foi no Jordão que Josué deixou o deserto para trás para entrar na terra de Canaã, na terra da promessa. Neste lugar, Jesus recebeu o batismo e iniciou o seu ministério aos 33 anos de idade. Neste lugar, Davi deixou status, riquezas e palácio para seguir debaixo da orientação do Senhor. Este é um lugar de dependência e confiança total em Deus. E aí eu deixo uma outra frase para ratificar esta mensagem. As travessias da alma são duras, mas nelas aprendemos que a nossa força não vem das circunstâncias, e sim da presença de Deus. Você pode dizer isto comigo neste dia? As travessias da alma são duras, mas nelas aprendemos que a nossa força não vem das circunstâncias, e sim da presença de Deus. Mas depois do Jordão, aquele lugar de choro, aquele lugar de desespero, Davi encontrou um lugar de descanso chamado Manaim. Manaim, o próprio nome diz, traz em seu significado, né? 2 acampamentos ou acampamento de Deus. Foi neste lugar onde Jacó viu os anjos de Deus antes de se encontrar com Esaú, o seu irmão. Conforme está descrito no livro de Gênesis, capítulo 32, os versículos 1 ao 2. Manaim, qual que é a sua representatividade? Lugar de proteção divina e livramento. Manaim simboliza amparo angelical, presença de Deus em tempo de luta e o socorro no deserto. Este lugar de livramento, mas também é um lugar de banquete. Segundo Samuel, capítulo 17, os versículos 27 e 29, está escrito: Quando Davi chegou a Manaim, Zobe, filho de Naás, de Rabá dos Amonitas, e Maquim, filho de Amiel, de Lodebar, e o Gileadita Basilai de Rolim, trouxeram a Davi e ao seu exército camas, bacias e o tecido de cerâmica e também trigo, cevada, e grão tostado, feijão e lentilha, mel e coalhada, ovelhas e queijos de vaca, e queijos de leite de vaca, pois sabia que o exército estava cansado, com fome e com sede do deserto. Depois de todos esses lugares, Davi chega no lugar onde ele teve como reclinar a sua cabeça, como continuar aquela caminhada. E quando nós olhamos para estes homens, nós vamos aprender algo poderoso. Zobe é filho de Naás, é de origem, então, dos Amonitas. Possivelmente, o mesmo rei Naás, que foi um aliado de Davi em tempos passados, tenha sido seu pai. Embora os Amonitas, embora fossem os Amonitas, Zobe demonstrou lealdade a Davi, o que é notável considerando o histórico de hostilidade entre Israel e Amon. Era provavelmente um líder ou príncipe, dos Amonitas, sugerindo uma influência política. Seu apoio poderia refletir na diplomacia e garantir gratidão pessoal, talvez em retribuição a alguns favores anteriores de Davi ao seu pai. Maquim, filho de Amiel, de Lodebar, ele
é conhecido por ter acolhido Mefibosete, filho de Jonathan, conforme está descrito em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 4. Ele demonstrou lealdade à casa de Saul, mas também se mostrou leal ao rei Davi, sugerindo integridade acima de política. Sua disposição em ajudar Davi indica um caráter altruísta e nobre. Mas teve o terceiro homem nessa travessia. Quem foi ele, Deus? Barzilai. Barzilai, então, já era muito idoso naquela época. Tinha mais de 80 anos quando conheceu Davi. Ele era um homem rico e influente. 2 Samuel, capítulo 19, versículo 32. Extremamente leal e generoso. Forneceu alimento e abrigo para Davi durante a crise. E posterior recusou-se a ir a Jerusalém, com Davi, após a sua vitória e após ter tido seu trono reestruturado. Ele preferiu ficar na sua terra, realmente permanecer naquele lugar, mostrando humildade e contentamento com a sua vida. Mas ele indicou Quimã, provavelmente seu filho, para ir em seu lugar. E algo interessante aqui, no momento em que Davi está dando as instruções para Salomão de como conduzir ali o governo, ele dá uma ordem, ele diz: nunca se esqueça de Barzilai. O quanto esse homem foi generoso comigo, o quanto ele cuidou de mim. Quando nós olhamos para esses três homens, vamos identificar algumas características comuns. Primeira delas, lealdade em tempo de crise. Segundo, generosidade em prover recursos sem buscar recompensa. Terceira característica desses homens, coragem moral, mesmo sendo de origem diversas e, em alguns casos, fora do povo de Israel, eles se mostraram corajosos e dono de uma moral invejável. Estes homens eram homens de honra, cuja dúvida teve um papel importantíssimo para a sobrevivência e a restauração do império, assim como do governo de Davi. Ai, você deve estar olhando e pensando: nossa, Dilce, é muita informação. O intuito dessa palavra é fazer com que você olhe para a sua vida e você, a partir das características dadas, você possa conseguir visualizar e ver qual que é a fase da sua vida que você se encontra neste exato momento. E eu posso te garantir, se você está em Manaim, é lugar de banquete, é lugar realmente onde Deus trata profundamente. Mesmo que ele tenha que mandar um couve para alimentar você, como ele mandou alimentar ali Elias, ele vai fazer. E aí você deve estar pensando: mas Dilce, mas você falou que o Davi era o homem segundo o coração do Senhor, que Deus sentiu alegria e agora ele está passando por essa situação tão difícil. Deixa eu te falar. O tema dessa palavra é travessias da alma, o trabalhar de Deus. Aquele era o momento em que Deus usou aquelas circunstâncias para trabalhar na estrutura de Davi. Quando nós olhamos para a história de Davi, antes da perseguição de seu filho Absalão, nós vamos ver um Davi com uma estrutura emocional fragilizada. Nós vamos encontrar um Davi passivo. A palavra diz que Absalão passou anos dentro do próprio palácio, conspirando contra o pai, e ele nada fez. Sabendo que Absalão estava planejando algo terrível, o mínimo que o rei deveria ter feito era um planejamento estratégico e ele deveria ter contra-atacado Absalão.
Inclusive, esta perseguição é fruto da falta de organização de Davi para a sucessão do seu trono. Então, o que mudou na vida de Davi? Posterior àquele episódio, Davi adquiriu isso mesmo, inteligência emocional. Mais ainda, Davi passou então a ser uma pessoa, um rei mais ativo ali no comando do seu palácio. Buscou manter um planejamento estratégico na mão, porque em qualquer eventualidade ele agiria rapidamente. E também tratou de organizar a sua sucessão, que não era Absalão, mas sim Salomão. Portanto, eu posso te garantir o que está em Romanos 8:22. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Observa que na palavra cooperam está a palavra opera. Então, todas as coisas é uma forma de Deus operar, ou seja, ser cirúrgico na nossa vida para que tudo venha ficar bem. Portanto, quero te lembrar que o sofrimento, a dor e a perseguição não é uma maldição na vida daqueles que são amigos de Deus. Pelo contrário, Dr. Jonathan Leone, ele diz: existem sofrimentos que só os amigos de Jesus suportarão, porque algumas porções de manifestação da glória de Deus estão reservadas apenas para estes. Diz-se para estes quem? Para os seus amigos. Quando nós olhamos para a Bíblia, eu vou te trazer 3 exemplos de amigos de Jesus, mas que padeceram, que passaram por situações desafiadoras. A primeiro deles, Lázaro. Lázaro, Jesus sabia que ele estava doente, Jesus teria o poder de curar Lázaro, mas Jesus chega depois em que Lázaro já havia morrido, porque Jesus gostaria de glorificar o seu nome por meio daquela amizade, por meio daquela morte. O segundo exemplo que eu trago para você nesse dia é a história de Jó. Jó perdeu tudo, ficou sem nada. Perdeu filho, perdeu fazendas, perdeu tudo. E por fim perdeu a saúde. Mas Deus não tinha o objetivo de matar Jó. Deus ele tinha o objetivo de provar para Satanás o quão íntegro era este nome. Então, o nome de Deus foi o quê? Glorificado. E por fim, Davi, baseado em toda essa história que eu acabei de contar para quem? Para você. Portanto, eu quero deixar uma frase no final dessa palavra para você meditar. No fim das travessias da alma, não apenas sobreviveremos, mas saímos transformados com uma alma fortalecida e uma fé o quê? Amadurecida. Foi exatamente isso que aconteceu com o rei Davi. O seu reinado foi restaurado, restituído e com certeza Davi foi transformado por meio daquela situação. A sua alma recebeu uma porção de fé. E no final, esta fé está o quê? Amadurecida. Portanto, lembre-se, se você é um amigo ou uma amiga de Deus, existem sofrimentos que só os amigos irão passar. Mas no final dessa jornada, o nome do Senhor será glorificado. A sua estrutura já não será mais a mesma. E você vai entender que mais importante do que ser importante ou amigo de gente importante é saber que o ser mais importante do universo se importa com seus amigos, que é você.
Deus abençoe sua vida.